Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 19 de abril, segunda-feira da terceira semana da Páscoa. O evangelho que nos é proposto para reflexão é o evangelho de João, capítulo 6, versículos do 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. O texto de hoje ele vai na sequência do texto da multiplicação dos pães na visão joanina. Jesus percebe o texto, termina assim: mas percebendo que eles queriam lhe fazer rei, porque tinham comido pão à vontade, ele se retirou. Ou seja, Jesus não se afasta do projeto de Deus. A tentação, que sempre ele vai enfrentar ao longo do seu ministério, do poder. Então ele não quer isso. Então ele se afasta, porque ele não quer ser rei neste mundo. Ele é rei no outro mundo. Lembremos do diálogo de Jesus com Pilatos. Tu és rei, o meu reino não é deste mundo. Portanto, Jesus ele não veio para mudar o aspecto político. Jesus veio para uma transformação humana, espiritual e social, consequentemente. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Então percebemos que quando ele percebeu que queriam torná-lo um rei, porque eles tinham comido pão e tinham ficado satisfeitos, ele se manda, simplesmente. E aí o que acontece? O povo não feliz vai atrás dele. Ele se afasta com os discípulos, tanto que o texto fala que ele se recolhe em oração, e ele faz o quê? Ele se afasta desta tentação de desviar do projeto de Deus para ele. Entretanto, o povo vai atrás dele, porque o povo ficou satisfeito com aquilo que ele lhes concedeu, ou seja, o pão à vontade. Só que ele mesmo vai fazer uma pontadinha de uma crítica. Vós estáis me procurando não porque viste sinais. Qual foi o sinal? A multiplicação e a mudança da mentalidade proveniente dela. Ali nós podemos observar que o grande milagre é cada um colocar do pouco que tem, e quando isso ocorre, não falta nada a ninguém. E eu comentava isso com vocês na reflexão do texto. É uma mudança de mentalidade, uma transformação de uma realidade. E aí o que acontece? Ele fala que eles não foram atrás dele por causa desse sinal, mas foram atrás dele porque comestes pão e ficaste satisfeitos. Ou seja, a preocupação é puramente material. E aqui é a crítica que Jesus faz de maneira velada àqueles que o procuram somente por causa do aspecto material. Não que o material não seja importante, isso não quer dizer isso, mas ele não é essencial. O essencial é o sinal, é a presença de Deus, é o tempo de Deus na vida do ser humano. Volto a repetir, não que o material não seja importante, mas o material não pode ser o centro do acontecimento multiplicação dos pães. O material, o pão,
e o peixe não é o mais importante. O mais importante é o sinal. E aí a crítica de Jesus. Vós me procurastes não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e ficaste satisfeitos. E aí ele complementa. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde. Porque o alimento material, ele vai ser digerido no nosso estômago e segue o seu curso. Agora, o alimento da vida eterna, que é o alimento para o espírito, que é o alimento para a alma, esse permanece para a vida eterna. E aí, na sequência do capítulo 6, nós vamos ver o grande discurso dele sobre o pão da vida. Nós vamos acompanhar isso no decorrer dessa semana. Então, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? A primeira coisa que deve ser feita é acreditar naquele que ele enviou. Em quem? No Messias. Quem é o Messias? Cristo. Quem é Cristo? Jesus. É uma reação lógica. Por que acontece? Eles não foram atrás de Jesus porque o reconheciam como Messias. Eles foram atrás de Jesus por causa do discurso dele, por causa do ensinamento dele, que era um ensinamento novo e dado com autoridade, como nós vamos ver na Escritura, em diversas passagens, né? Mas eles não reconheciam Jesus o Messias. E aí o que nós podemos perceber é, tá, vocês querem fazer a vontade de Deus? Querem fazer as obras de Deus? Ok. Então, o primeiro passo, vocês têm que acreditar naquele que ele enviou. Aquele que realiza sinais, aquele que apresenta Deus ao povo, aquele que apresenta um Deus que caminha no meio do povo, um Deus que ama, um Deus que acolhe, um Deus que perdoa. Este sou eu. Mas mesmo diante dos sinais que eu apresento, vocês não acreditam. Devemos entender que a nossa relação com Deus não pode ser nunca uma relação mercantil. Tem gente que vai atrás de Deus somente porque quer graça. Não porque quer mudar de vida, não porque quer aderir ao projeto de salvação. Mas vai porque precisa de uma cura, porque precisa de emprego, porque precisa de algo, porque brigou com a esposa, porque brigou com o marido, porque fez isso, porque buscam Jesus muitas vezes somente por causa de problemas. Não porque acreditam no projeto dele. Se não viste sinais, não ficais satisfeitos. Ou então muitos buscam a comunidade cristã para alimentar desejos de poder, desejos de ter. Não, nós devemos buscar Jesus pelo projeto que ele nos apresenta. A construção do reino de Deus e a vida eterna. Viver o mandamento do amor. Ele é o maior sinal de Deus na história da humanidade. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o maior sinal do amor de Deus por nós. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, e ele cumpriu a sua missão, e ressuscitou, para garantir a vida eterna a todos nós que cremos nele. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.